7 pecados capitais e os próprios vícios em si. Lembrando que quando a gente fala em vício, a gente está falando sobre os elementos tanto ligados à compulsão, à dependência, às impulsividades e aos defeitos também, né? Não só necessariamente aquele viciado dependente. E quando nós falamos sobre os 7 pecados capitais, eles são de enorme importância para a gente, apesar de a gente estar cruzando o mundo da psicologia com o mundo de uma esfera pautada na religiosidade, mas é de extrema importância porque quando nós expressamos um tal vício, ele acaba tendo essa força dominante sobre essas 7 linhas, essas 7 vertentes. Você pode, em última análise, perceber que todo vício, no final das contas, se expressa através desses 7 pecados. O primeiro, né, a própria da gula, que seria uma vontade excessiva do corpo e que seria um descontrole sobre os desejos do próprio estômago, do próprio apetite, e que tenha uma conotação oral, principalmente. Então, colocamos coisas na boca. E a gente pode até fazer uma amplificação desse pecado da gula com o próprio alcoolismo e até o tabaco, porque você os utiliza através da boca. E tem, claro, outros efeitos além desse só da gula. E a gente sabe que esse também é o primeiro dos pecados, porque ele é importante na nossa cultura. Ele é algo que vai auferir até a nossa simbologia da culinária. Então, cada cultura vai possuir uma certa vertente dentro da gula, através das comidas, através de como preparar o alimento, quais seriam esses alimentos, como que você se comporta perante esses alimentos, o comportamento na própria mesa, e aquilo vai dando um certo tom único para aquela sociedade. E a gula ela tem um fundamento, como todos que a gente falou, que principalmente dos prazeres instintivos e físicos, a gente está falando sobre sobrevivência. Então, se você não comer, você também não sobrevive e aquilo vai gerar o prazer necessário para você se manter vivo. Não precisa nem falar sobre populações humanas, mas quando nós falamos, por exemplo, de bactérias, a gente sabe que uma placa bacteriana que não tem o substrato, ela não se reproduz, ela simplesmente vai se manter dentro daquela população limitada e tende a ser extinguida. Então, a gula, ela tem próprio dela, né? A parte da sobrevivência, então ela vai te dar o elemento do prazer quando você se alimenta, só que o prazer, a gente sabe que ele é dicotômico, ele é ambivalente, e nesse momento ele pode elevar a um excesso desses prazeres e, como a gente sempre fala sobre a característica do vício, que é o próprio do descontrole. E isso acontece. Isso acontece por diversos motivos. Um dos motivos biológicos é que quando comemos, nós temos uma distensão gástrica, nós temos produção de certos hormônios e que aquilo vai causando a saciedade. E essa distensão gástrica que manda um sinal neuronal para o cérebro dizendo, olha, eu estou pleno, ela pode, em determinados indivíduos, estar completamente diminuída, mas devagar. Então, essa pessoa consegue se alimentar por mais tempo. O estômago é um órgão extremamente elástico e ela teria uma necessidade maior, um apetite mais voraz. Então, um apetite mais voraz, com maior tolerância, faria com que aquele indivíduo seria mais guloso. No entanto, a gente sabe que é muito fácil a gente se manter escravo desses certos prazeres. Então eu lembro até de um santo, não vou lembrar o nome agora, mas esse santo ele até tirava os temperos dos alimentos, lavava os alimentos para ele falar, olha, eu preciso me manter vivo, mas eu não quero o prazer tão físico quanto o da comida, porque isso vai me desvirtuar dos meus caminhos. Então a gente está falando de um homem santo, é um homem que está almejando o caminho de espiritualização, mas isso é interessante que a gente veja, né? Ainda desses prazeres físicos, a gente tem a luxúria, que é a conotação mais sexual, e nesse momento é interessante que vocês vejam, né, que o homem ele é muito pautado pela testosterona, então ele busca o sexo de uma forma ainda mais agressiva. A mulher, ela se utiliza de um certo poder da sensualidade dela e da sedução desde sempre. Ela tem determinados componentes e isso vem sendo ampliado na nossa cultura através das redes sociais. Então, é como que se a gente estivesse presenteando ou bonificando uma pessoa que está mais tendendo à luxúria. Então nós temos dos dois lados a luxúria, tanto dos homens quanto das mulheres, e a gente sabe que um desses pecados ou desses defeitos acabam levando ao outro, eles estão sempre ligados. Então você começa muitas vezes lá na própria gula
por exemplo, com grandes ingestões alcoólicas, isso pode te levar a maior luxúria, isso pode, por exemplo, também te levar ao próximo, uma ira, né, uma raiva descontrolada. Isso aí pauta a história da humanidade. A gente sabe que muitos dos casos ocorridos, mesmo bíblicos, mesmo na mitologia, ou, por exemplo, Helena de Troia, né, então disse que pode ter sido oriundo de uma bebedeira, e aí o Paris acaba se apaixonando e dá toda uma guerra histórica, né, que a gente não sabe até hoje o quanto que isso é real ou não. Então você percebe que eles estão ligados, e a luxúria ela é extremamente presente na nossa sociedade, na nossa cultura brasileira, é algo que mexe lá no nosso cerne, nos nossos instintos. Então todos esses que vão ligar a um prazer excessivo da própria carne, teria um cunho, como é que eu vou dizer, um pouco mais leve do que os outros pecados que são ligados à mente. Vou explicar isso melhor. Então, como eles têm uma expressão ligada à nossa sobrevivência, a gente também teria um pouco mais de liberdade para senti-los, né? Pouca coisa a mais. A gente fala, olha, é verdade, não é isso que eu não quero ser controlado por eles. Eles também têm o poder de tornar um vício poderoso, mas pelo menos nesse momento a gente consegue ligar ele claramente com a sobrevivência, com a estada do humano na Terra, né? A preguiça é sensacional de discorrer, acho que daria até uma boa aula só sobre preguiça, porque existe toda uma ligação com as expressões tanto históricas, sociais, políticas, assim, olha, psicológicas, médicas com a preguiça, né? Então, ela já foi vista algumas vezes com bons olhos. Então, por exemplo, uma pessoa que está descansando excessivamente, ela também estaria recuperando as suas próprias forças físicas, assim como todos os mamíferos o fazem. Nós, mamíferos, todos os mamíferos dormem excessivamente, né? Uma coisa que beira, às vezes, metade ou mais do próprio dia. A gente consegue até ligar isso com uma esfera até política, né? Quando você é uma pessoa que é dominado pela preguiça, é natural que você queira se unir a outras pessoas que façam por você o que deveria ser feito. Quando você se exime de responsabilidade e da sua proatividade na sociedade, é natural que você queira que outros trabalhem por você. Então, acaba tendendo para outro braço da política. A própria preguiça, ela tem, de fato, uma parte fisiológica que necessitamos. Não é possível ficar sem o descanso, sem o sono. A falta do sono, ela é incompatível com a vida. A gente descobriu isso em tortura de Primeira Guerra Mundial, quando tiraram completamente, desproviram aqueles soldados lá do sono deles. Então eles começavam com um quadro de ansiedade, passavam para psicose e logo morriam. Dentro da preguiça, a gente vê um tipo de abstração da vida, um tipo de desconexão com a sua vontade, com os seus desejos, muitas vezes a isenção completa da responsabilidade. A gente vê uma preguiça não só do ponto de vista físico, mas muitas vezes sobre essa questão da evolução espiritual. Tem até um nome para isso, que é assídia, né? Uma preguiça espiritual. Então tem toda uma ação positiva, né? Muito agora está em voga o ócio criativo, a pessoa que para de fazer completamente os seus afazeres, os seus deveres, e que ali ela teria um acesso maior à criatividade. Isso de fato ele pode vir a ser verdade, ele pode ter elementos, algumas pessoas necessitam de mais descanso do que outras, mas a gente não fala de descanso somente o sono, mas muitas vezes a pessoa que deseja ficar sem fazer nada, ou pior ainda, acaba que naquele momento ela se deixa ser levada por atividades de baixíssimos gastos de energia, como, por exemplo, ver uma televisão, está deixando de fazer qualquer tipo de esforço, seja ele mental ou físico. Acaba que o preguiçoso extremo, ele, assim como os outros vícios, ele acaba se tornando, de uma certa forma, um escravo. O escravo é aquele escravo por comodidade. É o escravo que simplesmente ele tem preguiça até para tentar sair da caverna. Ele simplesmente tem preguiça para abrir os olhos. Então, a preguiça, por mais que ela tenha um elemento biológico e necessário, ela acaba se tornando
com certeza, uma dificuldade na vida do ser humano que deseja progredir. Então a gente está falando bem dessa parte extremamente ligada ao físico. Quando a gente pensa mais das emoções, vem logo à cabeça a ira, a raiva, e a raiva, ela, sem a menor sombra de dúvida, seria uma reação das mais perigosas possíveis, até porque a gente sabe o quanto que poderia uma pessoa que tem a força, que é dotada de força, e com raiva ela poderia causar um estrago, assim como também temos diversas histórias na nossa sociedade como um todo. Então a ira, ela é presente e ela é de extremo perigo, é uma emoção elementar na psique humana e é uma emoção das mais incisivas possíveis. Então a ira, ela causa sofrimento tanto para a pessoa que a carrega, mas diferentemente da preguiça, ela também tem um poder de alastrar e causar danos a outros, né? Soberba seria basicamente arrogância, né? Ou amor, um apego pela sua própria excelência. Então a pessoa que entra num estado de contemplação de si mesmo, é uma pessoa que é desprovida do olhar para o próximo e que é extremamente apegada à sua imagem ou que ela acredita ser a própria imagem do próprio ego, né? E muitas vezes ela acredita também, ou de alguma forma quer acreditar, que ela é maior e mais importante do que ela realmente é na realidade. Então ela acaba entrando numa ilusão, se afasta daquele ponto da realidade, da própria realidade, da verdade, né? Mas isso pode se tornar também um grande problema, é um dos problemas mais difíceis de você conseguir combater, é presente no mundo intelectual, no mundo acadêmico, assim, completamente com a frequência absurda. A gente vê bastante isso, pessoas que estão ainda presas, né, na soberba, mesmo quando já sabem muito da vida, muito mais do que a grande classe, a grande maioria, e ainda assim fica presa sobre aquela arrogância, sobre o ego inflado e se ver além do que realmente é. Então foi gula, luxúria, soberba, preguiça. Bom, a ira e a avareza, que seria não só desejo de riqueza, a pessoa que tem muita vontade de permanecer e ter bens, e principalmente o bem monetário, financeiro, mas ela também, é uma coisa que a gente fala pouco, a gente se esquece, sobre o medo de perder o que ela já tem. Também se tornou, de uma certa forma, um escravo, né? Então a pessoa que tem como amo principal a riqueza, ela também vai moldar a sua vida para isso. Claro que um dos vícios mais comuns, que é secundário, que é oriundo da avareza, seria o vício do trabalho. Muitas das pessoas que são viciadas no trabalho, na verdade, não estão ali pelo trabalho, mas estão ali pela riqueza, pelo acúmulo e o medo de perder aquele recurso. E a inveja, que basicamente é uma admiração, assim como qualquer pessoa possa admirar outra, só que com a diferença de ter um cunho de desejo de destruição, de diminuição daquela pessoa, um nivelamento por baixo. Então, quando a gente olha para esse quadro dos 7 pecados, os 7 erros que ali estão, que são degradantes, né? que é algo que leva à destruição social, moral, à destruição do próprio indivíduo e até podendo passar para outras pessoas, quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte: a preguiça, vamos relacionar agora ela a um tipo de amor ou desejo, né? Ela é uma diminuição desse amor. Ela mal consegue ver o outro. É uma diminuição dessa força, né? Essa força de olhar, essa força de amar, de sentir, de se conectar, uma diminuição. A soberba, a inveja e a raiva, ela é a desvirtuação desse amor. É uma ideia estapafúrdia. Ela é uma ideia que é desvirtuada. Uma ideia torta sobre o que é o amor e essa conexão, esse apego. Já a avareza, gula e luxúria, ela é o aumento, ela é o excesso desses prazeres, desses vícios que são ligados à carne. Então um a mais, o outro é menos, e temos aí um que é desvirtuado. Ele tem um amor pervertido, torto. Então a gente consegue dividir esses 7 pecados.